Então, esse conflito entre Rússia e Ucrânia é um conflito que não é somente de agora. Na verdade, Rússia e Ucrânia sempre tiveram relações, às vezes relações amistosas, às vezes relações de conflito. Porém, uma coisa que ficou muito claro nos últimos tempos é que a Ucrânia sempre foi da zona de influência da Rússia. A Rússia, ela tem uma ideologia militar, e não só militar, mas eu diria que é uma ideologia quase que cultural, de que ela foi fadada a ser o grande detentor de poder ali no leste europeu, na zona que nós chamamos de Eurásia. Na verdade, a Rússia sempre se pensou como conquistadora da Novorossiya, a grande mãe Rússia. E todos os países sempre fizeram parte dessa zona de influência da Rússia, isso por muito tempo. Quando foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, quando a Rússia incorporou no seu território várias repúblicas soviéticas, ela incorporou também Lituânia, Letônia, Estônia e Ucrânia. E a Ucrânia, então, fez parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mas era uma república especial, porque, na verdade, era uma república que tem uma saída para o Mar Negro, e isso é importante do ponto de vista militar e estratégico para a União Soviética. Então, nesse sentido, ela gozava de certa independência. Porém, quando acabou a Guerra Fria, 89 cai o Muro de Berlim, 91 termina a União Soviética, as repúblicas que faziam parte da União Soviética começaram a se tornar independentes. Interessante fato da Ucrânia, quando a Ucrânia foi se tornando independente, houve um acordo entre Rússia e Ucrânia, onde todas as principais armas, nucleares inclusive, e outras armas de destruição de massa, todo o arsenal militar da Rússia que estava na Ucrânia, foi devolvido para a Rússia em troca dessa independência. Porém, a independência da Ucrânia sempre foi uma independência permanecendo nessa zona de influência russa, com governos, inclusive, pró-russos. O que vai acontecer a partir da década de 90, início do século XXI? É que os governos foram se sucedendo na Ucrânia e o governo que tomou posse em determinado momento era mais pró-ocidental do que pró-russo. E nesse momento, a Ucrânia resolveu, então, postular uma vaga na OTAN. E aqui eu preciso fazer um recorte para dizer o que é a OTAN, né? A OTAN é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN, ela foi criada, essa aliança militar foi criada exatamente para fazer frente ao bloco soviético durante a Guerra Fria. Enquanto o bloco soviético tinha o Pacto de Varsóvia, Varsóvia é a capital da Polônia, o Ocidente criou a OTAN. Então era uma luta entre duas estruturas de aliança de segurança, vários países que aliavam-se para qualquer evento de defesa e segurança internacional. Com o final da Guerra Fria, dizia eu, 1991, o Pacto de Varsóvia zerou, acabou. Os analistas internacionais da época diziam também que era um fato natural que a OTAN também terminasse, porque ela surgiu exatamente nesse contexto. Porém, no mesmo ano, 1991, eclode na Europa uma outra guerra que foi conhecida como a Guerra dos Balcãs. O que foi a Guerra dos Balcãs? Foi exatamente o esfacelamento da Iugoslávia, que era um país, Frankenstein, que tinha juntado uma série de outros países durante o governo de Josip Broz Tito. Acontece que essa guerra de separação da Croácia, da Sérvia, Montenegro, Bósnia, Eslovênia, foi um momento muito perigoso na Europa. Então a OTAN se sentiu no dever de garantir a segurança ali e às vezes até entrando claramente no conflito. No final desse período, a própria OTAN achava que não deveria terminar. Então a OTAN continuou como braço militar, a OTAN formada pelos países da União Europeia, da Europa, por Estados Unidos, Canadá, Austrália, continuaram. Então, quando a OTAN começa, entre aspas, a namorar a Ucrânia, e a Ucrânia, com um governo pró-ocidental, começam a tecer relações para a Ucrânia entrar na OTAN, a Rússia começa a se preocupar. Começa a se preocupar porque a Ucrânia serve mais ou menos como um estado escudo entre a OTAN e a Rússia, porque a OTAN não pode entrar em países que não são membros da OTAN, então, portanto, a Ucrânia serviria exatamente como esse escudo protetor, né? Então, o que acontece? A Rússia, percebendo esse movimento ucraniano, em 2014, vai e anexa a Crimeia. Com qual justificativa? Com a justificativa de que na Crimeia a maioria da população é russa.
Então, nesse sentido, achando que a Ucrânia vai se bandear para o lado ocidental, resolve dizer: eu vou proteger os meus compatriotas, e vai para a Crimeia, anexa a Crimeia. E o segundo objetivo, talvez o primeiro, mas que foi escondido, foi exatamente de retomar uma base militar forte que permitia a Rússia entrar no Mar Negro com a sua marinha. Então, ela anexou, foi uma gritaria geral no mundo, mas continuou a situação, a Ucrânia teve que aceitar esse fato. Mais recentemente, com os movimentos ainda mais fortes da Ucrânia adentrar na OTAN, inclusive com o governo atual sendo realmente pró-Ocidente, Vladimir Putin, nessa sua compreensão de mundo de que a Eurásia é da Rússia, resolve então começar a ocupar a Ucrânia. Mas ele não podia ocupar sem ter um motivo claro para justificar. E foi aí que aparece a situação de um território chamado Donbass. Donbass, que tem duas cidades muito importantes, chamadas Donetsk e Lugansk, são duas cidades recheadas de russos, porque fica na fronteira. Na Constituição da Ucrânia, essa região Donbass é uma região autônoma. O que quer dizer isso? Faz parte do país, mas tem legislações quase que específicas, porém faz parte do território ucraniano. Essa região, nesses últimos dias, declarou-se independente. No momento que ela se declara independente, Vladimir Putin assume e aceita, reconhece essa independência. Ora, no pensamento russo, aceitou a independência, ele pode entrar porque aquele país é país, entre aspas, que permite. Então ele entra no território de Donbass, dizendo: eu não invadi a Ucrânia, porque esse território é independente. A Ucrânia diz: mas ninguém reconheceu essa independência, portanto você está entrando no meu território. Só que esse foi o primeiro movimento da guerra. O segundo movimento foi exatamente o que está acontecendo agora, ou seja, a Rússia adentrando cada vez mais no território da Ucrânia com o objetivo de tomar Kiev, que é a capital da Ucrânia. Quando ela tem essa intenção de tomar Kiev, a ideia do Vladimir Putin é dominar a Ucrânia, não exatamente para anexar a Ucrânia à Rússia, para manter a Ucrânia como um país independente, porém com um governo pró-russo. E assim ele manteria a Ucrânia fora da OTAN e mantendo esse escudo protetor para suas fronteiras. Porque o Vladimir Putin diz o seguinte: se a Ucrânia passa para a OTAN pode colocar suas armas, seus mísseis, tudo na fronteira com a Rússia. Tendo a Ucrânia ali no meio, não dá para chegar nessa perspectiva, nessa localização. Então esses são os eventos hoje da guerra na Ucrânia. Quais são as implicações disso para o resto do mundo? De 3 níveis, basicamente. Primeiro nível, o nível mais, eu diria, dessa crise econômica, as consequências econômicas desse conflito. Quem primeiro vai sofrer as consequências, caso aumente ainda esse conflito e o Ocidente resolva agir com as sanções econômicas que foram dadas, é a própria Europa. Porque se os países da Europa que fazem parte da OTAN adentrarem no território ucraniano, por exemplo, o Vladimir Putin já disse que vai cortar o suprimento de gás para a Europa. O que significa isso? Mais da metade do suprimento de gás na Europa provém da Rússia. E os russos sabem disso. Significa dizer que se a Europa ficar sem esse suprimento de gás, muita da sua população vai sofrer as consequências graves. Por quê? Porque para nós aqui, nós usamos o gás de cozinha, né, botijão de gás, para fazer, né, comida, etc. Lá, o gás é um gás que vai além disso. Principalmente ele serve para o aquecimento durante o inverno. Ou seja, as populações, as pessoas nos países usam muito gás para aquecer e, portanto, ter uma qualidade de vida. Sem esse gás, não tem aquecimento. Sem o aquecimento, as pessoas vão sofrer frio e, quem sabe, morrer. Os países da Europa sabem disso. E por saberem disso, estão hesitando muito em entrar no conflito junto com a OTAN ou com os outros países da OTAN, exatamente porque não tem como sair dessa encruzilhada. Alguém pode dizer assim: mas Mário Tito, veja, eles podem ter suprimento de gás de outros países. Com certeza podem, mas isso não se dá de um dia para o outro. Isso leva meses até acontecer essa substituição. Veja que tudo é encanamento, tudo é gasoduto, então não é tão simples assim. Então, nesse sentido, a Rússia sabia disso e disse: a Europa vai sofrer as consequências. A segunda consequência econômica diz respeito ao preço do combustível no mundo.
Veja, quanto mais o conflito se arrastar, mais o preço do petróleo vai aumentar e mais isso vai gerar aumento de preço generalizado nos países do mundo. Imagine o Brasil sofrendo mais um aumento de preço de combustível, ele que já está sofrendo por conta de escolhas governamentais erradas. Imagine o que isso não pode provocar em termos de inflação, em termos de aumento de preço de alimento, etc. Então esse aumento do preço de combustível. E um terceiro ponto é, com certeza, o problema de que as sanções econômicas promovidas por Estados Unidos e Europa para a Rússia dificilmente vão ter consequências muito graves, porque, na verdade, a Rússia se preparou para esse momento. O Vladimir Putin, como eu disse, ele não começou essa ocupação de ontem para hoje ou de uma semana para cá. Isso foi pensado com antecedência. Ele sabe, como estrategista que é, que de alguma forma isso iria acontecer. Então, os principais recursos da Rússia não estão nem na Europa, nem nos Estados Unidos, estão na China, que nesse momento é o parceiro comercial mais importante da Rússia. Então, essas são as consequências. E o Brasil? E o Brasil nesse contexto? Bom, o Brasil pode ser afetado, sim, do ponto de vista econômico, acabei de falar isso, e o Brasil, na verdade, entrou numa encruzilhada. Qual é a encruzilhada? O Brasil há 3 anos que pratica uma política externa errática. A diplomacia brasileira, que é parte da política externa, acabou por se perder num papel que ficou muito reconhecido no mundo como papel de pária. O Brasil era reconhecido no mundo como um grande articulador, um grande mediador de conflito, aquele que jogava muito bem em várias pontas e sabia conversar com todo mundo. Assim foi com Fernando Henrique Cardoso, assim foi com José Sarney, assim foi com o presidente Lula, assim foi com Dilma, assim foi inclusive com Michel Temer. Na verdade, quando há 3 anos atrás o Brasil assume o atual governo, ele primeiro faz uma escolha que na história diplomática brasileira dificilmente teria dado certo, que foi um alinhamento automático, não exatamente com os Estados Unidos, mas com Donald Trump. E com isso ele acabou se afastando do seu principal parceiro comercial, que é a China. Então, nesse sentido, ele se afastando dos estados da China e encampando um alinhamento com o Donald Trump, ele acaba fazendo uma escolha diplomática que, a nosso ver, foi uma escolha diplomática totalmente enganosa e equivocada. Quando troca de presidente nos Estados Unidos de Donald Trump para Joe Biden, aí ficou-se realmente numa saia justa, porque o Joe Biden exigiu algumas coisas do Brasil, e o Brasil não podendo mais, porque ele se manifestou claramente contrário à eleição de Joe Biden, e o Brasil ficou sem referências com os Estados Unidos. Qual é a consequência disso? O Brasil está sem referência com os Estados Unidos. O Brasil brigou com seu principal parceiro comercial, que é a China. O Brasil não consegue estabelecer relações fortes com a União Europeia por questões ambientais. E o Brasil tinha apenas a Rússia. E foi esse movimento que o Brasil fez com o presidente Bolsonaro indo uma semana antes lá em Moscou conversar com o Vladimir Putin, declarando o apoio. Tem lá na sua entrevista. Qual é a grande questão hoje? O Brasil está numa encruzilhada porque, de alguma forma, ou ele continua exercendo o seu papel de apoiador dos russos e aí cria problema com os Estados Unidos, ou ele volta a tentar dialogar com os Estados Unidos, mas aí vai ter problema com os seguidores do próprio presidente que não vão entender essa situação meio equivocada, né? Essa situação meio estranha. E aí o Brasil está sem força do ponto de vista diplomático, não tem condições nenhuma de entrar numa guerra, não tem armamento suficiente, entra numa situação onde não pode fazer nada. Talvez a melhor condição do Brasil hoje é exatamente o Brasil ficar calado. Manifestar algumas situações específicas. Nós lamentamos muito que, como eu disse, o Brasil já era muito importante nesse contexto e etc. Tem problemas sim. E daqui para frente, o que é que nós podemos prospectar? O internacionalista, ele logicamente não faz previsões, ele tece cenários, né, em cima das situações que se tem nas mãos. E aí a grande questão que se coloca basicamente é a seguinte: não se vê nesse horizonte uma guerra mundial, exatamente porque China não está entrando. Os Estados Unidos entram, mas não entram porque estão pelo meio da OTAN, mas a OTAN vai chegar até certo ponto, até na fronteira da Polônia com a Ucrânia, e depois não entra mais. Vladimir Putin não vai entrar mais do que na Ucrânia, especialmente por esse lado, porque a Polônia, que faz fronteira, é da OTAN, ele não vai brigar com a OTAN. Talvez faça algum movimento ali por cima, por Estônia, Letônia, Lituânia, um pouco mais, já se fala um pouco na Finlândia, mas são todos movimentos ainda que não se tem certeza. Uma coisa que vai ficar muito clara
daqui para frente é que nós vamos ter sim uma situação de intranquilidade mundial, porque a exemplo do que está fazendo a Rússia, outros países farão. Sem contar as atitudes dos Estados Unidos, que já fizeram isso em outros momentos em outros países. Na verdade, o que pode acontecer, e isso é um cenário possível, é que na Ucrânia aconteça uma guerra civil, como acontece na Síria, por exemplo. Ou seja, um governo que de repente está apoiado por russos, mas ucranianos contrários a isso podem ficar fazendo ações de guerrilhas ou de milícias, e isso realmente pode tornar a Ucrânia num lugar de guerra civil, e isso é realmente uma possibilidade. Uma coisa importante a ser dita quase ao final dessa minha fala é o seguinte: está errado os Estados Unidos porque, de alguma forma, a lógica da força que ele empreendeu em outros países, ele vem condenando aqui, e os Estados Unidos também sempre usaram a força e as armas para atingir seus objetivos, basta ver Iraque, Afeganistão e outros países. Está errada a União Europeia porque não conseguiu estabelecer relações diplomáticas fortes que entendessem que a União Europeia perderia muito nessa condição, e de alguma forma o único presidente que de alguma forma tentou isso foi o Emmanuel Macron, da França. Está errada a Rússia pelas suas invasões, pelo seu uso da força, com a desculpa de criar esse movimento geopolítico de domínio. Está errado, inclusive, pensando bem, a própria Ucrânia, que não consegue resolver seus problemas internos. Tem governos o governo atual apoia, inclusive, o movimento neonazistas. Então, numa guerra, ninguém está certo. Então, é muito cuidado que a gente tem que ter para a gente não ter uma visão maniqueísta. Esse é o anjinho, esse é o demônio. A gente precisa ver a situação como ela é, e nesse sentido uma guerra não tem nem vencedores, nem alguém que esteja com razão. Porque a guerra é a ausência específica da razão. Por isso, eu verifico que o grande ponto mais importante aqui, que deveria ser destacado, é a ausência da ONU. A ONU ela ficou ausente, muito ausente, nesse processo pré-aumento da escalada de conflito naquela região. Na verdade, agora se fala que a ONU vai reunir o Conselho de Segurança. Mas veja bem, o Conselho de Segurança ele é formado por 15 membros. 10 deles são rotatórios e têm apenas poder de voto. Os outros 5, Estados Unidos, Rússia, China, Reino Unido e França, têm poder de voto e de veto. Ou seja, se um desses 5 propuser algo e um desses 5 disser que não aceita, que veta, aquela questão não vai para frente. Isso já aconteceu na Guerra Fria e vai acontecer agora. Vão reunir para discutir a situação da Ucrânia e da Rússia. Os Estados Unidos vai propor alguma coisa junto com França e Inglaterra. China e Rússia vão dizer não e vai parar ali. Então, na verdade, a ONU está totalmente paralisada. A ONU deveria ter trabalhado antes, do ponto de vista da mediação de conflitos. Por isso, palmas muito grandes para o Papa Francisco, que hoje mesmo, na data de hoje, resolve sair lá da sua casa no Vaticano e até a embaixada russa para dizer: vamos tentar conversar para mediar esse conflito, vamos sentar numa mesa. Que é isso que está faltando no mundo. Mais do que pensar em guerra, a gente precisa pensar em paz. E é por isso que o curso de Relações Internacionais ele existe para discutir essas situações de existência da guerra e alternativas para a diplomacia e para a mediação de conflito. Muito obrigado.